Fala pessoal, estamos aqui em mais um Upcast, depois de um tempo aí de descanso, um tempo de muita correria, na verdade, não é nem de descanso. Estamos aqui gravando mais um Upcast, estamos muito felizes de estar aqui nessa parceria que você já conhece, você que nos acompanha, jovem, adolescente, homem, mulher que nos acompanha, assiste, que é inscrito no nosso canal, você também que gosta de ouvir seus podcasts lá no Spotify. Nós estamos aqui no estúdio da nossa igreja, com essa parceria com a MV7, toda a estrutura aqui, toda preparada para servir ao nosso Deus e entregar um material de qualidade para cada um de vocês. Então, se você deseja dar aquele seu upgrade nas suas redes sociais, procura a MV7 Consultoria, que eles vão te dar todo o suporte necessário aí, em nome de Jesus. Beleza? E Pastor Marcelo, hoje eu estou aqui com os podcasts mais famosos, eles falam que tem um co-host. Eu nem sei o que serve, mas eu acho que é um apresentador. Estou aqui com o pastor Marcelo, vai estar apresentando o nosso convidado de hoje. Amém, glória a Deus. Pastor Tiago, muito bom estar aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso, algo que Deus colocou realmente aí no coração, né, dessa igreja, do pastor Tiago, no nosso coração, e é um prazer realmente estarmos aqui mais uma vez. E hoje, né, em especial, o pastor Tiago falou ali, né, ontem eu falava também na igreja, né, o milagre da multiplicação, né, o Marcelo e o Marcelinho, os Marcelos. Então, graças a Deus, hoje nós temos o prazer, a honra, né, de entrevistar, se é que eu posso dizer assim, né, o pastor Marcelinho Carvalho, ele que já de longa data. Eu estava vendo aqui, agora há pouco, pastor Tiago, a gente, né, nós estávamos vendo, tá aqui o pastor Matheus também, tem vídeo do pastor Marcelinho Carvalho ministrando na IEQ Rebouças. Eu não sei se vai dar para fazer esse corte aí, o Matheus pode dar, não dá trabalho pro nosso editor? Dá. Né? Colocar o pastor Marcelinho Carvalho há 16 anos atrás aí, né, ministrando lá no Rebouças, né, ministério do pastor Moacir Pereira. E eu comentava aqui na nossa igreja que são poucos os homens, né? Corrigindo, eram poucos os homens que o pastor Moacir realmente confiava, né, o altar da igreja. Eu até comentei ontem com os irmãos, falei que há uma responsabilidade, né, como pastores, em quem a gente traz, né, para ministrar sobre o nosso povo no altar, né, da igreja, porque é uma responsabilidade. O pastor Marcelinho Carvalho é um desses poucos homens de Deus que o pastor Moacir fazia questão, sempre que podia, convidava, né, para ministrar. Então, sempre foi, realmente, o pastor Marcelinho sempre foi muito usado por Deus. Hoje, né, não tem sido diferente. Começamos, né, essa conferência aí, conferência de avivamento, pastor Marcelinho Carvalho. E é muito bom, pastor, ter você aqui com a gente, né, nesse podcast. A gente vai compartilhar um pouquinho aí, perguntar algumas coisas aí para você. E seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Marcelo, pastor Tiago, pastor Matheus. Deus abençoe vocês. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui e poder participar desse podcast, que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus, para o coração do pastor Tiago e para o coração de toda a igreja do Evangelho Quadrangular, Amém. aqui de Campina Grande, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Primeira pergunta, pastor. A gente sempre gosta de começar os podcasts conectando com a nova geração. Então, nós temos um público aí bem fiel de adolescentes, jovens na nossa igreja, e a gente entende que nós, como líderes, nós buscamos referências, tivemos alguns homens de Deus, o senhor é um desses homens de Deus, que se for referência, eu estava vendo esse vídeo de 16 anos atrás, apareceu eu ali. Magrinho, cabeludo. Só tinha terno. Mas uma forma de conectar é mostrar, né, como tudo começou, como o ministério começou na sua vida, pastor. Bom, na verdade, eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de nascer num lar evangélico. Meus pais começaram na igreja do Evangelho Quadrangular. Na época era Cruzada Evangelística. Cruzada Nacional de Evangelização. Isso há 48 anos atrás. E Deus, ele tem aí os seus meios, os seus propósitos, os seus caminhos de nos conduzir, né? E para que nós possamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Amém. E para mim foi muito difícil, né? Porque um jovem, um
uma criança, um pré-adolescente, um adolescente e um jovem nascer em São Paulo e viver no meio de uma sociedade como o estado de São Paulo, vocês sabem muito bem que não é fácil. Então ali tem um mundo, ele tem muitos pratos de lentilhas, né, para nos oferecer, para nos ofertar. Mas os meus pais, eu tive uma base, né, que os meus pais me criaram dentro da igreja praticamente, nos caminhos do Senhor, e fazendo aquilo que Deus queria que eu fizesse. E hoje eu estou com 48 anos, continuo nos caminhos do Senhor, hoje pastoreando uma igreja, pela misericórdia do Senhor Jesus, e fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, que é levar a sua palavra, o louvor cantado a muitas pessoas, a milhares e milhares de pessoas que já ouviram a minha voz. Talvez eu não pisei em alguns países ainda, ou não pisei em nenhum país ainda, mas o Senhor Jesus tem os seus meios de trabalhar, e através da música, essa música pôde chegar em vários lugares do Brasil e do mundo para a glória de Deus. Amém. Pastor, tem algo assim que sempre toca no meu coração, que eu gosto de ouvir, na verdade. Ultimamente a gente tem falado muito sobre propósito, sobre chamado, né? E para quem, né, até a gente acabou nem comentando, mas o pastor Marcelinho Carvalho já ministrou aí só nos Gideões, né? Ele já ministrou 6 vezes. 6 vezes Então consecutivas. já cantou aí com cantores, né, como Elaine de Jesus, Lauriette, Cassiane, Matos Nascimento. O homem é bravo, como diz o outro, né? Uma galera. Uma galera. E assim, então tem uma história, né? Eu sei que você tem uma história, a gente já conhece um pouquinho a tua história. Mas lá no comecinho, conta pra gente como foi esse despertar, esse chamado de Deus na tua vida, né? Eu sei que você tem um chamado pastoral, eu sei que você tem um chamado, né, como um grande adorador, músico, CD gravado, né, músicas lançadas, mas lá atrás, como foi esse despertar, esse chamado na sua vida? Sim. Eu comecei... Todo mundo tem um começo, e eu tinha muita vergonha de... Eu lembro que um dos pastores que foi meu pastor, na época, quando ele me chamava para dar oportunidade para me cantar um louvor, né, eu me escondia debaixo da cadeira, disfarçava, ia no banheiro, e não queria de jeito maneira. Só que Deus... A quem Ele chama e capacita, né? E Deus ali foi... Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, com 14 anos de idade eu me batizei nas águas. E com 17 anos de idade, eu firmei nos caminhos do Senhor mesmo, e estou até hoje, para a glória de Deus. Começando aí, então, o ministério de louvor, que é muito difícil, né, na igreja. Nós sabemos que é muito difícil. Uhum. E cantando uma música do irmão tal, do cantor tal, e sempre ali sendo intérprete, né, como sempre fui, e fazendo aí com que outros cantores fossem conhecidos através da minha voz, cantando suas músicas, seus louvores, né, como cantor Walter, né, pastor Walter, um dos cantores aí muito conhecido no meio gospel, e alguns outros cantores, como Marcelo Nascimento, da família Matos Nascimento aí, né? A família Nascimento, na verdade. Depois eu ouvia muito Moser, que era cunhado da cantora Cassiane, né? Hoje pastora Cassiane. E também me baseei na cantora Elaine de Jesus, que também é pastora Elaine de Jesus, né? Lá de Boston. Eu me baseei nessa linha, e fui indo, e Deus foi me levando, Deus foi fazendo acontecer, mas não foi fácil chegar até aqui. Não tem sido fácil, porque a obra de Deus ela é árdua, né, pastor Tiago? É algo assim que nós precisamos renunciar a muitas coisas, há muita renúncia, há mais renúncia do que entrega, né?
Então, para você entregar, você tem que renunciar. Então, nós começamos aí o nosso ministério cantando com muita timidez, sendo tímido, sendo ali pressionado, né? Como diz o louvor do Marcos Salles. Me chamou a atenção você falando sobre timidez. Eu queria abrir um parênteses aí, porque eu me identifiquei muito, né? Sim. Quando você falava aí, porque comigo também foi assim, né? Eu acredito que com muitas pessoas também. Eu estou hoje, né? Pastor titular de uma igreja, e para chegar aqui eu tive que vencer também muitas coisas, né? Essa timidez. E conta um pouquinho assim, se você puder abrir um pouquinho assim, como você superou isso, essa timidez, né? E se você pudesse dar um conselho para quem também tem esse bloqueio, né? Só abrindo um parênteses daquilo que você tá falando, porque isso me chamou muita atenção. Legal. Assim, porque assim, ó, a timidez é quando você descobre, pastor Marcelo, pastor Mateus, pastor Tiago, quando nós descobrimos que nós não estamos fazendo para o homem, o Senhor começa a se revelar. E Ele começa a nos mostrar para quem nós estamos fazendo e quem nós estamos adorando. Então, o conselho que eu dou para você, né, que está começando o seu ministério, se baseie em alguém. Coloque em alguém aí como referência e vai, irmão. Vai, porque Deus, Ele te honra, Ele te capacita, Ele separou você. E se Ele separou você, pode ter certeza que você vai longe, em nome de Jesus. Amém. É a obra dele, né? A obra dele. Eu sempre falo assim que muitas vezes a pessoa que está lidando com a timidez, ela se preocupa muito com o que os outros vão pensar. E muitas vezes falta identidade, né, pastor Tiago? Falta a pessoa realmente entender quem ela é em Deus, quem ela é em Jesus. E eu lembro que quando eu comecei também o ministério, isso me travava, né? Até que um dia eu li um texto sagrado, o Senhor me levou até o livro de Jeremias, né? Onde fala assim, abre tua boca. Só abre a tua boca que eu vou te encher. Amém. Bateu muito forte assim no meu coração. E eu sou uma pessoa mais reservada, quem me conhece de perto sabe. Mas eu consegui, graças a Deus, vencer a timidez. É engraçado que você deve passar por isso também. Sim. Porque às vezes as pessoas olham a gente se ministrando, pregando, né? Já ouvi assim vários amigos, nossa, né? Quem diria, né, que você passou por uma, né? Você é reservadão, era tímido, né? Porque eu costumo dizer que muitas vezes ali no altar eu me sinto um gigante. Sim. E é só Deus para fazer E isso. é só Deus para fazer Porque isso. nós somos pequenos, né, pastor? Somos pequenos. E é Ele que nos capacita. Temos que ser pequenos, né? Quando a gente desaparece, Ele aparece. Amém. Quando nós diminuímos, né? Ele tem as suas multiformas e sabedorias de nos usar, né? E de conduzir aquilo que Ele quer através das nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Amém. Então essa timidez foi deixado pelo caminho. Foi ficando para trás, foi indo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu me escondia debaixo do banco, não era nem cadeira, era banco, né? Me escondia debaixo do banco. Fingia que no banheiro, escondia e tal. Aí não tinha como. Ô Marcelo, vem cantar o louvor aqui. Não tinha como, irmão. Tinha que estar lá. E aí Deus foi abrindo a mente, Deus foi dando sabedoria, né? Por eu ser... Hoje eu tenho 48 anos e por eu ter sempre esse jeitinho meu assim de menino, de criança, e muitos lugares, pastor Tiago e pastor Mateus e pastor Marcelo, nós vemos que muitos lugares as pessoas confundem as coisas relacionado a você ser uma pessoa simples, humilde e sem aparência, né? Como muitos cantores que nós vemos hoje, você fala assim, meu Deus, mas aquele camarada ali tem aquela voz, aquela irmã ali, aquele irmão tem aquela voz, nem parece olhando para ele, né? Mas é porque as pessoas nos julgam, infelizmente as pessoas nos julgam pela aparência, né? Será que pode vir coisa boa? Será que vai acontecer alguma coisa boa? Vai sair alguma coisa boa daí, né? Então nós vemos essa grande dificuldade, porque, na verdade, na mente de muitos, hoje,
uma pessoa, para estar em um patamar, ela precisa galgar algumas coisas ou ser alguma coisa, né, para estar aonde algumas pessoas chegaram, né? Mas nós vemos que muitos chegaram porque Deus colocou. É diferente daquele que é levado, é conduzido, é colocado por alguém, né? Relacionado a estar servindo a Deus. Nós sabemos que hoje nós vemos muitas pessoas aí nascendo do nada. Tem muitas pessoas boas também, pastor Tiago, que estão nos seus anonimatos escondidos até hoje. Não saíram. Talvez nem vá sair, né? Vão ficar nos seus anonimatos escondidos. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele pode, então, chamar a existência daquilo que não era como se já o fosse e trazer essas novas vozes, né? Novos cantores e cantoras aí para estar despertando pessoas, né? E através da canção eu tenho visto muitos milagres acontecer, muito avivamento, muitas pessoas se espelharem. Ou me espelhei em você, que bênção, tal, né? Que legal ouvir isso, né? Da parte de muitas pessoas. Essa seria a minha pergunta. Nesse tempo, quanto tempo de ministério total? Desde os 16? Na verdade, desde os 12 anos de idade. Na verdade, eu nasci no lar evangélico, né? Eu tinha 3 anos de idade, sou gêmeos com meu irmão, né? Tenho mais 2 irmãs. Mas com 3 anos de idade, os meus pais tomaram uma decisão minha mãe era católica, né? Minha mãe e meu pai estava desviado, afastado dos caminhos do Senhor. E quando eles, né, decidiram conversar e dizer o seguinte, para onde que nós vamos? Nós vamos ficar desse lado ou do outro lado? Então, eles conversando, meus pais decidiram então estar firmando nos caminhos do Senhor, está firme, né? E até hoje. Então, ali desde os 3 anos de idade, fui crescendo e tal, e Deus já tinha um chamado, mas nós não sabíamos desse chamado, e o chamado não vem porque você quer, o chamado vem porque Deus se revela através do chamado. Amém. É forte isso, né? Então, Deus é maravilhoso, e foi assim que foi, como aconteceu, né? E graças a Deus até hoje, estamos aí firmes na rocha, que é Jesus. Amém. Amém. Tem grandes testemunhos desse ministério. Tem algum que te marcou aí, pastor? Muitos testemunhos. Assim, um testemunho que marcou, né, a minha vida foi uma vez que eu estava ministrando em Brasília, né, e em uma dessas igrejas que eu estava ministrando, na hora da canção, na hora do louvor, o pastor Marcelo, o pastor Tiago, nós ministrando ali, algumas pessoas foram possessas de demônios. E eu estava em cima do altar, né, com o microfone na mão, cantando, ministrando. E na ministração do louvor, mais de 20 pessoas foram possessas de demônios. Sem ninguém pôr a mão, sem ninguém fazer nada. Eu ministrei o louvor e na hora que eu terminei o louvor, essas pessoas foram libertas para a glória de Deus. Só através da ministração do louvor. Imagina se o louvor faz isso. Meu Deus. Imagina a palavra de Deus, né? Que ela penetra a alma, divide a alma do espírito, né? Amém. E vai ali onde o homem não pode ir e faz o que o homem não pode fazer. Amém. Amém? Amém. Então, o seu chamado basicamente foi ali criança, né? Com 12 anos, né? Um junior ali, indo para adolescência. Começou na música. Na música. E o pastoreio chegou em qual momento da sua vida? Como é que foi O pastoreio começou assim, pastor Marcelo, vindo através da canção. Eu só ministrando, só cantando. E Deus usava vasos, né, pessoas para falar para mim, olha, eu não quero você somente no louvor, mas eu quero você na palavra. Eu vou te usar na palavra, eu vou te dar o dom da palavra. Amém. E eu ouvia muitos pregadores, muitas pessoas cantando, pregando, né? Porque a canção também é uma pregação, Sim. né? Através da letra do louvor é uma canção, é uma pregação. E eu não queria só, Deus não queria, na verdade, que eu ficasse só no louvor, mas me usasse também na palavra. E Deus foi
foi nos capacitando, foi nos moldando, foi nos ensinando, foi nos entregando. E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aí pastoreando, né, uma igreja lá na cidade de Pedreira, né, em São Paulo. Eu, minha esposa, a pastora Andréia, minhas filhas. Tenho 2 filhas, uma de 20 anos, Caroline Vitória, de 15 anos, Camila Vitória. Estamos aí no caminho do Senhor. Deus tem feito suas maravilhas através da palavra de Deus e do louvor. Ali, a gente que há muito tempo, né, conhece o pastor Marcelo, quando que o louvor ali, ele veio casando com o ministério profético, que é uma coisa que o jovem, até foi uma jovem que me mandou essa pergunta. Pergunta para ele como é que como que conciliou, como que uma coisa ativou a outra na vida do pastor. Que bênção. Pergunta muito sábia. Na verdade, é aquilo que eu falei, nós vamos, conforme você vai ministrando, o próprio Espírito Santo ele vai nos ensinando. E ele vai nos revelando aquilo que ele quer que nós falamos, né? E o ministério profético, através do louvor, eu fui descobrindo quando eu comecei a cantar a palavra, né? Falar e cantado, né? a música, e eu vendo as pessoas sentirem aquilo que eu estava sentindo. Porque uma coisa interessante, pastores, é a gente entender que se eu não posso, eu tenho que entender que eu tenho que sentir primeiro, para que a outra pessoa possa sentir o que eu estou sentindo. Primeiro Deus está falando com você. Primeiro Deus tem que falar conosco, comigo. Eu sou muito assim, não sei vocês, o pastor Marcelo está aqui também, eu não sei vocês, mas comigo, em especial comigo, eu só ministro uma música, um louvor, se a música ou se o louvor falar comigo. Se ela não falar, eu não vou ministrar. Porque o irmão pediu, o irmão falou, canta essa. Às se vezes não porque está em alta, o pessoal na moda. Vamos cantar essa porque está na moda. Se não entrar na veia, se não entrar como Jesus na sua veia, não há essa possibilidade de ministrar uma canção se ela não falar com você primeiro. Amém? E aí eu fui descobrindo esse meio profético, né? Através do louvor cantado e vendo a manifestação de Deus é sensacional. Amém. É algo que não há explicação, nem que nem que se nós quisermos aqui tentar explicar alguma coisa, nós não vamos conseguir explicar, porque é algo que vai além, né? Sim. É algo sobrenatural. E é incrível como Deus, né? Ontem nós tivemos não sei qual é o dia que você está assistindo esse podcast, né? Mas aqui na nossa igreja teve um mover natural, né? No profético. E é engraçado, né, pastor? Porque eu não gosto de nada mecânico. Sim. Nunca gostei. Então, meu pai, né, já era evangelista, missionário, né? Essas conferências, campanhas, ele sempre gostou de fazer. Eu fui criado no meio desse movimento, desse mover. Então, eu não gosto de culto, sabe? A gente entende que tem que ter uma liturgia, né? Tem que ter ali, o momento de começar, o momento de terminar, tem a parte ali da palavra. Uma regra, a gente sabe que tem que ter um norte, tem que ter né? Mas o Espírito, ele tem que agir. O que eu falo pro pessoal até aqui da igreja. O louvor tá fluindo, meu amigo, continua. Só vai. Vai no mover. Vai, né? Cantou uma música, essa tá fluindo, vai no mover. Né? Não, porque nós separamos 5 músicas, mas se tiver que cantar só 2 e as duas. Verdade. Né? Então é interessante isso, né? Até eu gostaria que você, pastor, falasse um pouquinho disso, porque ontem o que nós vivemos aqui, né? É algo que não foi nada programado, e a gente viu assim o Espírito do Senhor agindo, soprando, né? Oi? Soprando. Né? Exatamente. Então, assim, o louvor, a palavra, né? Então, a forma que Deus usa, né? Eu me identifico muito, né? Por isso que nós trouxemos o pastor Marcelinho Carvalho, porque são homens, né? É um homem de Deus que ouve a voz do Espírito Santo e que não é engessado. Né? Você que está nos ouvindo, né? Eu acredito assim, pastor, que a nossa geração, né? Uma geração de pastores, uma geração de ministros, uma geração de líderes,
Eu não estou falando aqui que você tem que começar o culto e tem que virar bagunça, não é isso, não me entendam mal. Mas o ponto-chave aqui, onde eu quero chegar mesmo, é que está faltando homens, mulheres de Deus, líderes que ouçam a voz do Espírito Santo e se deixem, né, ser usados no fluir. Né? E como que você enxerga, né, essa questão, né, da ministração, do culto? Como que você enxerga o culto? Como que é a forma que o Espírito Santo fala com você, né, para que você conduza ali da melhor maneira possível? Pastor Marcelo e Pastor Tiago, eu tenho uma sensibilidade. Nós temos que ter a sensibilidade do Espírito e entender o que a igreja está necessitada e o que ela precisa naquele momento. Então, quando você tocou nesse ponto-chave, o grupo de louvor ministrou, separou 5 louvores. Vou dar um exemplo da minha igreja, né? A igreja a qual eu sou pastor. Nós ministramos 3 canções no início e mais 2 no final. Então, geralmente, quando nós vamos ministrar 3 canções, a semana passada aconteceu algo inédito. Inédito. Eram 3 canções, cantamos só 2. Porque no segundo louvor, Virou. o louvor entendeu e teve a sensibilidade de entender que era para ficar naquela canção. Porque Deus queria falar naquela canção. Então, assim, a gente não pode engessar, como você disse aqui, usou a palavra correta, engessar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus ele tem que ter liberdade no nosso meio. E se você engessa o Espírito Santo, não há como ele trabalhar. É a mesma coisa você pegar o Espírito Santo e colocar dentro de uma caixinha e falar, fica aí dentro aí. Não precisa sair agora, depois você sai. Não é verdade? Mas é diferente. Você tem 5 minutinhos nesse culto aqui. 5 minutinhos, fica aí dentro. Né? Mas não pode ser assim. Ele tem que ter a liberdade total. Ele tem que estar agindo na totalidade do seu entendimento, do seu raciocínio, da sua sabedoria e da sua sensibilidade do Espírito, para entender que ele quer fazer daquela maneira e daquela forma. Talvez nós ali planejamos algo que nós pensamos que ia ser daquela forma. Muitas das vezes o Senhor ele pega o fim, coloca no começo, e o começo coloca no fim. Vai entender isso, né? Então, nós temos que ter essa sensibilidade, pastores. Amém. Amém. Tem uma pergunta, pastor, que a gente faz para todos os convidados. Sim. Até não fiz antes para pegar de surpresa aqui. Essa é a padrão. Que como o nome do nosso culto aqui é o Upgrade, e o podcast é o Upcast, qual o momento da sua vida que você teve um up ministerial, conjugal, ou enfim, no seu ministério como cantor, enfim? Olha, eu vivi muitos momentos assim, né, nesse auge, nesse up, né, que você acabou de mencionar aqui, através de momentos marcantes, através do Espírito Santo, em muitos lugares que eu entrei, que eu nunca imaginei entrar, nunca imaginei estar adorando a Deus ali, mas ao mesmo tempo que eu entregava, eu recebia. Ao mesmo tempo que eu me esvaziava, o Espírito Santo de Deus me enchia. Então, eu tive momentos marcantes da parte do Senhor Jesus, também, não só no momento do louvor, da palavra, da adoração ao Senhor, mas no momento em que, o dia que eu estava solteiro, sozinho, e eu sentia que algo de up precisava acontecer na minha vida, né? Na vida conjugal, eu precisava estar então, porque muitos lugares que você chega, você que é solteiro, que é itinerante, por exemplo, ou você não é casado, você é solteiro e tal, e tem essa mentalidade, né, de não entender o propósito de Deus, e muitas pessoas julgam, né? Então eu tive que ter esse raciocínio, essa sabedoria, essa petição para o próprio Deus, pedindo a Ele para que o Senhor me desse um ministério completo, para que algo na minha vida fosse além, né? Tivesse esse up, né?
sentisse aí algo maior na minha vida, quando Deus colocou minha esposa, que hoje é pastora, né, pastora Andréia. Minha esposa foi da Igreja Batista 30 anos, né? E minha esposa casou com 31 anos. Eu casei com 26. Então, nós temos 2 filhas, né? E eu vi que Deus fez esse up na minha vida quando, ministerialmente falando, né? Quando eu me uni à mulher que Deus me deu, me entregou. Então, eu senti que foi algo muito mais além, né? Do que você chegar sozinho em um lugar e as pessoas julgarem pelos olhares, né? Nem falando, né? Mas só pelos olhares. Então, eu vi que Deus, ele manifestou algo maior ainda quando Deus colocou uma mulher de Deus ao meu lado, né? Para andar comigo lado a lado e fazendo a obra do Senhor Jesus. Um ministério muito mais forte. Muito mais forte, né? Consolidado, né? No Senhor. E hoje eu louvo a Deus, pastor Tiago, porque a minha esposa é uma mulher de Deus, pregadora da palavra de Deus. As minhas filhas estão no altar do Senhor, Glória a Deus. tocando, cantando, dançando, ministrando. E eu sou muito feliz por isso, né? Foi o up que Deus deu na minha vida, que era necessário, né? E que eu precisava. Entendeu? Amém. Pastor, fala um pouquinho assim da experiência, né? E como você concilia o fato de você ser um titular, Sim. que nem hoje você está aqui, Sim. né? Você é de São Paulo, você está no Paraná, e você tem uma igreja, né, para cuidar, você tem uma família para cuidar, e ao mesmo tempo o Senhor te chamou para esse ministério itinerante, né? Eu sou filho de missionário, né? Meu pai por anos, né, viajou e viajava tanto em outros países. Eu entendo um pouquinho dessa correria aí, desse chamado ministerial, mas eu queria saber assim, um pouquinho da tua visão, como Sim. né, os desafios, Sim. né, de você ser um pastor titular e também estar na estrada, se é que eu posso dizer assim, né? Sim. Olha, para mim, teve um momento da minha vida que eu fiquei mais tempo na caminhada, né, na itinerância. E chegou um momento da minha vida que Deus deu uma segurada, né? Foi quando eu fui pastorear uma igreja. E é diferente você ser itinerante e pastorear uma igreja. E abrir mão daquilo que Deus entregou para mim, que é levar o louvor cantado às nações, né? Para mim foi muito difícil. Ficar agora dentro de uma igreja, cuidando de um povo. E é diferente eu chegar aqui e ministrar uma mensagem, posso ministrar aqui, posso ministrar em 100 igrejas a mesma mensagem. Né? Mas é diferente de você estar numa igreja, pastor Tiago, e todo culto você tem que ter uma mensagem nova para você ministrar. Porque senão alguém vai olhar e vai falar assim, mas esse camarada aí não ora, não busca, não tem revelação de Deus, não tem palavra, não sabe pregar, enfim. Né? Vão vir vários questionamentos. Então, para mim poder abrir mão dessa itinerância e estar dentro de uma igreja, eu estou dentro dessa igreja, mas eu pedi a Deus para que Deus, voltando àquilo que eu estava falando agora há pouco, que Deus colocasse uma mulher de Deus ao meu lado e que ela também fizesse, né? Então a minha esposa, a pastora Andréia, ela conduz a igreja muito bem. E eu vi que ela consegue conduzir a igreja perfeitamente, né? Na direção do Espírito Santo. E agora eu estou conseguindo voltar de novo a estar na itinerância, saindo, enfim. Mas é muito difícil conciliar os dois. Amém? O pastoreio hoje a gente sente na pele, que te suga. Suga. E a gente até brincava esses dias, né? Pregar no altar é fácil. Mas os bastidores, né? O aconselhamento pastoral, o qual nosso pastor, né? O pastor Marcelo, hoje a gente vê o quanto ele era... o senhor tinha um chamado ali que as pessoas, quando iam para o escritório, saíam diferente.
E tinha aquela conversa gostosa, Sim. então requer muito tempo, né? É verdade. Quer muita dedicação ali nos bastidores, onde normalmente o povo Sim. não vê, né? Só vê quando a gente às vezes sai, enfim. E é muito bom recebê-lo aqui, pastor. Amém. Obrigado. Mais uma vez, porque voltando para quem às vezes chega só no corte, chega na metade do podcast, pastor. Tem uns que chegam na metade. Chega na metade, né? Chega, aham. O pastor Marcelinho é um grande homem de Deus usado aí em campanhas, louvor, usado. Fizemos pergunta aqui sobre o ministério profético, né? Mas é grande inspiração para nós e a gente acredita que existe uma forma de nós conectar com a nova geração, para nós não pularmos, né? Hoje a gente vê, esses dias eu estava assistindo até um podcast sobre isso, que a igreja nos Estados Unidos, ela pulou 1, 2 gerações e hoje ela está, né, a média de culto nas igrejas dos Estados Unidos não chega a 100 pessoas. Não chega a 100 pessoas. Então, Fadigou a igreja, né? fadigou porque pulou uma geração, né, não conectou o testemunho Sim. da sua geração, pastor Marcelo aqui com a minha, né? Estamos aqui quase 3 gerações, quase. Mas e com a nova geração, né? Sim. Então as coisas que aconteceram, o pastor comentou ali quando fez o louvor, e ali aquelas pessoas, acabou o louvor, as pessoas foram libertas. Mas eu queria que o pastor contasse mais algumas assim de campanhas, ou até mesmo na sua igreja local. Sim. Como foi isso, um despertar, e também, já 2 perguntas numa só, o conselho que você dá para o jovem, para o adolescente lá, que quer ingressar no ministério, não sabe por onde. Sim. Então, mais um exemplo, mais um testemunho de louvor. Na minha igreja, por exemplo, a gente vê as pessoas entrarem de um jeito na igreja e saírem totalmente diferentes da maneira que entrou, né? Entrarem tristes e saírem alegres. Entrarem feridas e saírem restauradas, curadas, né? Transformadas. Isso é muito bom, isso é tudo através do louvor, né? A gente sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, né? Quem vai ministrar, quem está ministrando, sabe que Deus vai usar, a palavra de Deus não volta vazia, né? Ela acha morada, acha guarida, e ela faz o que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Só que o Espírito Santo, através do louvor, ele prepara a terra. Tem pessoas que entram na igreja e talvez ela nem preste atenção muito vocês já repararam isso? Na palavra, está cansado, quer ir embora. Mas o louvor é tão poderoso, tão forte, que no louvor, Deus já falou com essas pessoas. Deus já transformou essa pessoa. O que ela queria ouvir, ela já ouviu através de um louvor, aleluia, né? E a palavra vem só para confirmar, né? E é algo maravilhoso, né? Que Deus tem feito. E o meu conselho que eu tenho para dar para esses adolescentes, né, jovens, que estão aí vindo agora, né? Eu tenho 2 meninas, né? Tenho 2 filhas, tenho uma de 20 e uma de 15, então eu posso dar esse exemplo. A gente tem que estar falando a língua deles, mas na direção do Espírito Santo, né? Não falando aquilo que agrada a eles, mas aquilo que faz eles entenderem que o que eles precisam ouvir não é nós que queremos passar para ele, mas sim o Espírito Santo que está nos usando para conduzi-los, para falar para eles, orientar eles pelo caminho que eles têm que estar, né? Porque lá fora o mundo diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Uhum. Mas o próprio Jesus disse, pastor Marcelo, pastor Tiago, que Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Então todos os caminhos não levam a Deus. Existe um caminho só. Então que você possa estar nesse momento entendendo, né, que você que está começando agora, né, ouça mais, né, os mais experientes, não vamos dizer os velhos, né? Porque o experiente, ele vai te orientar de uma maneira sobrenatural. Eu quero dar aqui um
um exemplo de um pastor mais velho e um pastor mais novo. Aconteceu numa igreja que uma das ovelhas, as ovelhas estavam ali, né, em um lugar, estava sendo cuidada pelo pastor, e as ovelhas estavam sendo cuidadas, e de repente começou a desaparecer algumas ovelhas. As ovelhas começaram a desaparecer, e desaparecia uma noite, e aquele lugar não tinha cerca, e de repente o pastor mais novo mandou colocar uma cerca, colocou aquela cerca, e ainda continuava acontecendo isso. Ele percebia que as ovelhas estavam se perdendo, estavam saindo, estavam sumindo. E um dia esse pastor mais novo, ele foi procurar o pastor mais experiente. E ele pediu uma orientação para o pastor, né, mais experiente, esse mais velho no caso, e esse pastor orientou ele: você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma cerca, fecha bem fechado, faz uma bifurcação dentro desse lugar, e passa ovelha por ovelha, e vem com o cajado, né? Aí eu lembrei do cajado do pastor Moacir, está lá embaixo, né? Na sala pastoral, e vem com o cajado, e desce o reio na ovelha. A ovelha que gritar, a ovelha que falar, mé, é ovelha. É aquele que se manifestar de uma outra forma, é o lobo que está no meio da ovelha, né? Nós temos que entender, né? Porque o mundo lá fora, ele tenta enganar, né? Ele até consegue enganar muitas pessoas, né, que estão ali dentro das suas igrejas. E aquilo que eu falei, volto a falar, na igreja tem que haver muitas renúncias. Existe renúncia. Se não tiver renúncia, você não consegue ficar em lugar algum. Porque para estar diante de Jesus, seguindo Jesus, Jesus disse: se quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então nós temos que ter renúncias, né? Então você jovem, você adolescente, você que está começando agora, renuncie muitas coisas. Você vai viver algo sobrenatural na tua vida, abrindo mão de muitas coisas que eu, na minha adolescência, e alguns amigos na época diziam: pô, vamos jogar bola comigo, vamos jogar bola com a gente, vamos brincar e tal, vamos fazer isso. Eu tive que abrir mão de muitas coisas para estar até hoje no caminho do Senhor. Se eu não tivesse feito isso, eu nem sei onde estaria hoje. Porque houve renúncia, né? Houve compromisso, e Deus, através do seu propósito, nos conduziu até aqui. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu gostaria de abordar um assunto aqui. O pastor Tiago falou aqui de gerações, né? E você hoje tem 2 filhas, né? Sim. Uma de 15 e uma de 20. Uma adolescente e uma jovem. Uma jovem. Né? E eu gostaria que você comentasse assim, porque eu sou neto de pastor, eu sou filho de pastor. Sim. Hoje eu sou pastor e eu tenho um filho de 3 anos e um filho de 10 anos. Né? E como é desafiador você viver nesse ambiente, né? Os teus filhos crescerem nesse ambiente. E o que eu tenho conversado muito com a minha esposa é que os nossos filhos, porque hoje nós cuidamos, né, de muitas pessoas. A nossa igreja, graças a Deus, está crescendo, e a gente tem procurado, né, realizar um trabalho, né, de cuidado, de cuidar de vidas, cuidar de família. Porém, as 2 vidinhas mais preciosas são os nossos filhos. São os nossos filhos. É a nossa família, o nosso primeiro ministério. Uhum. E eu gostaria que o senhor comentasse assim, né, como é essa questão de ser pastor titular, de ser conferencista, né? E aí você tem 2 preciosidades dentro de casa, né? Eu estou acompanhando lá, né? Elas estão envolvidas, né? E hoje nós vemos uma geração que não quer esse comprometimento. Muitos filhos de pastores,
muitos jovens que até os pais eram da igreja, hoje já não estão mais, e os jovens e os adolescentes Sim. também estão, né? Sim, Não, estão fora dos caminhos do Senhor, porque até o pai não soube cuidar, verdade. né, do filho. Como que você enxerga essa questão? Bom, eu vou dar o exemplo das minhas filhas, né? E como o meu exemplo, por nascer num lar cristão, né? E ser conduzido num lar cristão e nos caminhos do Senhor, eu praticamente e a minha esposa fizemos a mesma coisa. Conduzimos as nossas filhas, né? Nos caminhos do Senhor, desde quando nasceram, né? E a minha filha de 20 anos hoje, ela com 9 anos de idade, 9 anos, ela teve um sonho. E ela nos acordou pela madrugada, chorando. E nós estávamos na época ali na igreja para fazer o batismo nas águas. E essa minha filha de 20 anos nos acordou pela manhã, de madrugada, né? E ela disse que Deus tinha falado para ela que era para ela se batizar, que era para ela descer as águas do batismo com 9 anos de idade. Nós tomamos aquele baque, aquele choque, porque na verdade muitos pastores ensinam, pastor Marcelo, que os seus filhos devem ser batizados com 12 anos de idade, ou com mais de 12 anos. E aí eu fiquei com isso na minha mente, eu falei, meu Deus, e aí nós, na época, chegamos para os nossos superintendentes na época, e conversamos com eles, e quando, com muita sabedoria, né, os nossos pastores na época disseram o seguinte, olha, se foi ela que levantou pela manhã, e se foi Deus que colocou o sonho nela, não há porquê você impedir ela se batizar. E foi tão glorioso que essa minha filha de 20 anos hoje, com 9 anos, ela nos procurou, nós orientamos ela já tinha certeza do que era o batismo, porque batismo é arrependimento, né? E ela com 9 anos, ela já tinha a ciência, a consciência de saber o que era arrependimento. Então, os nossos pastores nos orientaram a batizá-la. E nós fomos então para o batismo, achando que os nossos superintendentes iam batizar. Tivemos uma surpresa quando o superintendente nos chamou, doutora Andréia, venham batizar a filha de vocês. Glória a Deus. Então foi algo assim marcante, né? De uma geração que está conduzida, está sendo guiada e está sendo né? Está sendo vista por muitos e pelas gerações que passaram, vendo que a mentalidade daquelas pessoas que nascem num lar cristão, não quer dizer que todos que nasceram num lar cristão vão se perder, né? Tem até aquele filme, A Filha do Pastor, né? Uhum. Então, não é porque alguém que está ali no lar cristão, nasceu no lar cristão e vai se perder, não. Então, eu particularmente, eu tenho visto as minhas filhas com um compromisso maravilhoso na obra do Senhor. Eu não preciso, eu e minha esposa, a pastora Andréia, pastor Tiago, nós não precisamos pedir para elas. Elas sabem o horário do ensaio, elas sabem que elas têm que dar aula, elas sabem que elas têm que dançar, elas sabem que têm que estar na igreja, o compromisso é delas com o Senhor, não é nosso. Então isso tem sido marcante na nossa vida. Glória a Deus. E se Amém? você tivesse que dar um conselho para um pai que tem um filho adolescente, uma filha... Eu sei que aqui muitos adolescentes, muitos jovens ouvem o nosso Upcast, mas também eu sei que existem pais que estão nos assistindo. E se você, pastor, pudesse dar um conselho, porque aqui tem alguém que tem autoridade, é um pastor, é um homem de Deus, a vida inteira na igreja, né? E hoje as filhas, né, estão engajadas na obra, no ministério. Se o senhor pudesse dar resumir assim, para dar um conselho para esses pais. É fazer aquilo que eu e minha esposa sempre fizemos e estamos fazendo, né?
ter a ciência de que você tem joias preciosas, né? Nossos filhos são joias preciosas. São diamantes que precisam ser muitas das vezes, ser trabalhados. Você precisa, então, entender o seu filho. Você precisa ouvir o seu filho. Não é só julgar o filho. Não é só apontar o filho. Mas você precisa entender o seu filho. E quando você entende o seu filho, você passa a viver e ver que eles estão em outro patamar, né? Em outro lugar, com outra mentalidade, porque tudo se faz novo. A Bíblia diz que tudo se faz novo, né? Então o meu conselho, a minha orientação para você, pai, mãe, que está com seu filho aí, que não quer nem saber, né? Tá lá naquele oba-oba e tal. Coloque compromisso. Dê compromisso para eles. Porque através do compromisso deles, eles vão ter maturidade, né? Experiência, e vão entender que estar na presença do Senhor é muito melhor, e eles também vão entender que estar fazendo a obra de Deus, mesmo novo, é muito prazeroso isso. Amém. Amém? Amém. Glória Amém. a Deus. Vamos lá, então. Isso aí, tem mais perguntas da galera aí? As que eu tinha foi... Show. Mas a gente está muito feliz de receber. Eu quero fazer um convite para você que está online aí, está conectado, para que você dê um sinal, curte, compartilha, comenta aqui. Você vai fazer um grande favor para nós. Você vai ser um missionário nessa hora. Se você enviar esse podcast para alcançar muito mais pessoas, além de mostrar que esse conteúdo é relevante. Aleluia. Quero, desde já, agradecer a disposição. Sei que é corrido. O pastor Marcelinho está numa jornada aí, serão 4 dias, mais 5 ministrações aqui conosco. E o podcast entrou aí meio que por baixo as letras miúdas do contrato. Amém. Lá, pastor. Não li direito, né? Mas que alegria te receber. Amém. Aqui. Que da mesma forma que você semeou nas nossas vidas, tem semeado nesses dias, amém, que seu ministério, a igreja local, toda a família sejam alcançados, amém, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Deus abençoe vocês. Faço minhas aí as palavras do pastor Tiago. Curta, comenta, compartilha, né? Eu tenho certeza que esse Upcast tem abençoado vidas. Quero agradecer você que assistiu até o final. Que Deus te abençoe, realmente te guarde, que você realmente receba aí algo muito especial da parte do Senhor. Deus abençoe a todos aí. Obrigado, pastor Matheus, pastora Vanessa, né? MV7 aqui. Nós estamos aqui na nossa casa também, na nossa igreja, né? Nas nossas dependências aqui. E que Deus continue nos abençoando. Amém? Amém. Pastor, antes que eu esqueça, como é que faz para o pessoal te achar, encontrar? Instagram é Marcelo Carvalho, Marcelo 467, Marcelo 467. Boa. Amém? Você já vai encontrar lá. Marcelo 467, você vai encontrar lá no Instagram. Tem o da igreja também? Lembra da igreja? Qual da igreja, igreja IVF. IVF, Igreja Vitória e Fé. IVF, né? Igreja Vitória e Fé, cidade de Pedreira. Ok? Bênção demais. Amém. Sigam lá o pastor, a igreja. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Deus abençoe. E até o próximo Upcast em nome de Jesus.